Em foco estão 4 tipos de queijo altamente recomendados para incluir na dieta e 4 que devem ser totalmente evitados, especialmente por quem já passou dos 60 anos. Você sabia que a grande maioria dos adultos com mais de 60 anos, mais de 85% para ser exato, continua a consumir queijo regularmente, pelo menos 2 vezes por semana? No entanto, as observações mostram que quase todo idoso comete um erro crítico ao escolher queijo no supermercado, o que pode potencialmente encurtar significativamente sua expectativa de vida. É notável que a solução para este problema é surpreendentemente simples. Quase 99% dos idosos não têm ideia de que alguns tipos de queijo que consomem podem, de forma imperceptível, mas substancial, dobrar o risco de ataque cardíaco e reduzir em 40% suas chances de viver até os 80 anos. Tais revelações são, sem dúvida, chocantes. A seção de queijos em qualquer supermercado, à primeira vista, parece absolutamente inofensiva e atraente, mas na verdade esconde muito mais perigos e segredos do que a maioria dos consumidores pode imaginar. Neste material, detalharemos os 4 tipos de queijo que você deve incluir em sua dieta diária e os 4 que precisa abandonar para sempre, se tiver mais de 60 anos. O fato mais alarmante é que o pior dos queijos mencionados pode aumentar a probabilidade de derrame em impressionantes 80%. E, muito provavelmente, muitos de vocês o consumiram esta semana, sem pensar nas consequências. Isso não são meras especulações ou rumores, mas dados científicos rigorosos que, infelizmente, permanecem desconhecidos do público em geral. Começaremos nossa contagem regressiva, apresentando primeiro os queijos que trazem os maiores benefícios ao corpo. Em 4º lugar, temos Gouda curado. O Gouda curado é, por direito, considerado um verdadeiro superalimento, habilmente disfarçado de um queijo requintado e apetitoso. Quando este tipo é curado por pelo menos 18 meses, ocorrem transformações surpreendentes, quase mágicas, em sua estrutura molecular, que o transformam de um produto lácteo comum em uma poderosa fonte de nutrientes. Durante o longo processo de maturação, as proteínas se decompõem em compostos menores e mais facilmente digeríveis, conhecidos como peptídeos. Esses peptídeos são absorvidos pelo corpo de forma significativamente mais fácil do que as proteínas encontradas em queijos frescos. Este aspecto torna-se particularmente importante com a idade, pois a eficácia do nosso sistema digestivo na quebra de estruturas proteicas complexas diminui gradualmente. O Gouda curado também é uma valiosa fonte de vitamina K2, cuja existência a maioria das pessoas talvez nem desconfie, mas que pode literalmente salvar vidas. A vitamina K2, presente no Gouda curado, funciona como um regulador do tráfego de cálcio no corpo. Em vez de permitir que o cálcio se acumule nas artérias, onde provoca a perigosa formação de placas, a K2 o direciona diretamente para os ossos, ou seja, para onde ele deve estar para manter sua força. Pesquisas científicas japonesas demonstraram convincentemente que pessoas que consomem mais K2 têm até 50% menos calcificação arterial e possuem ossos significativamente mais fortes. Apenas 28 gramas de Gouda curado fornecem cerca de 75 microgramas de K2, o que excede a quantidade que a maioria das pessoas obtém em uma semana inteira. Este queijo também se caracteriza por um alto teor de ácido linoleico conjugado, CLA, um ácido graxo que, segundo inúmeros estudos, contribui para a redução de gordura corporal, melhora da função imunológica e até mesmo possui ação anticancerígena. O que torna o Gouda curado verdadeiramente único é que o processo de maturação reduz significativamente o teor de lactose, tornando uma escolha ideal para pessoas que geralmente sofrem de intolerância a laticínios. As bactérias benéficas, que se desenvolvem ativamente durante a cura, também sintetizam compostos chamados pós-bióticos, que possuem propriedades semelhantes tanto aos prebióticos quanto aos probióticos. Esses pós-bióticos apoiam ativamente a saúde intestinal, reduzem eficazmente os processos inflamatórios e podem até melhorar o humor, exercendo uma influência benéfica na complexa conexão entre o intestino e o cérebro. Para maximizar todos os benefícios do Gouda curado, recomenda-se consumi-lo em temperatura ambiente, e não frio. Essa abordagem permite que seus complexos nuances de sabor se revelem plenamente e torna os nutrientes mais biodisponíveis para o corpo. A porção ideal é de aproximadamente 28 a 42 gramas, e recomenda-se combiná-lo com fatias de maçã ou biscoitos integrais. Isso ajuda a retardar a absorção e garante o fornecimento de prebióticos, que interagem sinergicamente com os pós-bióticos do queijo, proporcionando ótimos benefícios para a saúde intestinal. Número 3. Queijo parmesão verdadeiro. O autêntico parmigiano reggiano, produzido na Itália, é muito mais do que apenas um queijo. Em sua essência, é um verdadeiro multivitamínico comestível,
que ainda por cima possui um sabor incrivelmente requintado. É importante notar que não estamos falando daquele produto em lata verde do supermercado comum, que muitas vezes contém celulose e vários conservantes. O autêntico parmigiano reggiano é feito por métodos tradicionais, que permanecem inalterados há quase 900 anos. É esse processo secular que permite criar um queijo com um perfil nutricional verdadeiramente surpreendente. Apenas 28 gramas deste queijo contém cerca de 10 gramas de proteína. No entanto, o aspecto-chave é a qualidade dessa proteína. O longo processo de cura de 32 meses decompõe as estruturas proteicas de forma tão meticulosa que elas se tornam, essencialmente, pré-digeridas. Isso significa que mesmo pessoas com estômago sensível geralmente podem consumi-lo sem qualquer desconforto. O teor de cálcio no parmigiano reggiano é impressionante, aproximadamente 330 mg por 28 gramas, o que excede significativamente a quantidade de cálcio em um copo de leite. Mas, ao contrário do leite, o cálcio neste queijo é apresentado em uma proporção ideal com fósforo e magnésio, o que garante sua ótima absorção pelo organismo. Pesquisadores italianos estabeleceram que a biodisponibilidade do cálcio do parmigiano reggiano atinge quase 100%, enquanto a de suplementos comuns de cálcio é de apenas cerca de 30%. Este queijo também contém todos os 9 aminoácidos essenciais em proporção ideal, o que o torna uma fonte completa de proteína, capaz de rivalizar com a carne em qualidade. O processo de cura concentra esses valiosos nutrientes a níveis que encantam os nutricionistas. É interessante notar que o parmigiano reggiano contém compostos naturais conhecidos como casomorfinas. Esses peptídeos têm a capacidade de ajudar a reduzir a ansiedade e promover um sono mais profundo e de qualidade. Além disso, o queijo é rico em tirosina, um aminoácido que o cérebro usa para sintetizar dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores desempenham um papel fundamental na manutenção do estado de alerta e concentração. Após o longo processo de cura, o queijo torna-se naturalmente sem lactose e contém bactérias benéficas que sobrevivem com sucesso no ambiente agressivo do ácido estomacal e colonizam o intestino. A melhor forma de consumir parmigiano reggiano não é ralá-lo, mas sim quebrá-lo em pequenos pedaços com uma faca especial, o que permite preservar sua estrutura cristalina única. Recomenda-se consumi-lo após as refeições, seguindo a tradição italiana. Uma porção de cerca de 28 gramas contribui para melhorar a digestão e proporciona uma carga proteica ideal, sem sobrecarregar o sistema digestivo. E a combinação com algumas gotas de vinagre balsâmico envelhecido melhora significativamente a absorção dos minerais contidos nele. Numéro 2. Cheddar de leite cru de vaca alimentada comme pasto. Antes que surja qualquer preocupação com a palavra cru, é necessário esclarecer por que o cheddar cru devidamente curado, produzido a partir do leite de vacas alimentadas com pasto, é um dos produtos mais benéficos que se pode incluir na dieta. Quando o cheddar é feito de leite cru e passa por um processo de cura de pelo menos 60 dias, o que é um requisito legal em muitos países, quaisquer bactérias potencialmente nocivas são efetivamente destruídas, enquanto enzimas valiosas e bactérias benéficas permanecem completamente intactas. Essas enzimas, que infelizmente são destruídas no processo de pasteurização, desempenham um papel fundamental, ajudando o corpo a digerir o queijo e a absorver os nutrientes contidos nele. O cheddar de leite cru de vacas alimentadas com pasto contém até 500% mais ácido linoleico conjugado, CLA, do que o cheddar comum, além de concentrações significativamente mais altas de ácidos graxos ômega 3. Essa combinação cria um poderoso efeito anti-inflamatório, que combate ativamente várias doenças em nível celular. A composição vitamínica do cheddar de leite cru de vacas alimentadas com pasto é verdadeiramente impressionante, lembrando um sortimento de prateleira de farmácia. É extremamente rico em vitamina A em sua forma mais biodisponível, retinol, que suporta uma ampla gama de funções corporais, da acuidade visual à defesa imunológica. O teor de vitamina D nele também é significativo, o que é especialmente importante, considerando que muitas pessoas sofrem de deficiência desse nutriente criticamente importante. Mas o que é realmente surpreendente, o cheddar de leite cru de vacas alimentadas com pasto contém vitamina K2 na forma MK4, que é reconhecida como o tipo mais potente para prevenir a calcificação das artérias e manter a saúde óssea ideal. O queijo também é uma fonte de quantidades significativas de vitamina E e beta-caroteno, poderosos antioxidantes que protegem eficazmente as células do corpo contra danos oxidativos. O que particularmente destaca o cheddar de leite cru de vacas alimentadas com pasto é seu rico teor probiótico. Ao contrário dos queijos pasteurizados, o cheddar cru contém dezenas de cepas de bactérias benéficas que apoiam ativamente a saúde do sistema digestivo,
aumentam significativamente a imunidade e podem até melhorar o estado mental através do complexo eixo intestino-cérebro. Esses probióticos sintetizam ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que nutrem as células que revestem o intestino grosso e possuem uma poderosa ação anti-inflamatória em todo o corpo. Para extrair o máximo de benefícios do cheddar de leite cru de vacas alimentadas com pasto, ele nunca deve ser aquecido acima de 49 graus Celsius, pois isso destrói as valiosas enzimas e probióticos. Em vez disso, recomenda-se deixá-lo aquecer a temperatura ambiente por 20-30 minutos antes de consumir. Combiná-lo com vegetais fermentados, como chucrute ou picles, permite criar uma verdadeira usina probiótica. Ao mesmo tempo, é importante limitar as porções a 42-56 gramas para obter todos os benefícios, sem exagerar no consumo de gorduras saturadas. Número 1. Gruyère suíço. É por essas razões que o autêntico Gruyère suíço ocupa, por direito, o honroso primeiro lugar neste ranking dos queijos mais benéficos. É o conjunto mais completo de nutrientes, digestibilidade e benefícios para a saúde que se pode encontrar em qualquer queijo. O verdadeiro Gruyère, produzido na Suíça, deve ser feito exclusivamente de leite cru de vacas que pastam em prados alpinos. Essa abordagem de produção permite criar um queijo com perfil nutricional único, cujos benefícios os cientistas continuam a descobrir e pesquisar até hoje. As bactérias Propionibacterium, ativamente utilizadas no processo de fabricação do Gruyère, produzem ácido propionico durante a cura. Este composto, como mostram inúmeros estudos, é capaz de reduzir processos inflamatórios, diminuir os níveis de colesterol e até ajudar a prevenir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Essas mesmas bactérias são responsáveis pela formação dos característicos orifícios no queijo suíço e produzem vitamina B12 em quantidades que superam quase qualquer outro produto alimentar. O Gruyère contém os mais altos níveis de precursores de glutationa entre todos os queijos. Esses compostos desempenham um papel fundamental, ajudando o corpo a produzir seu principal antioxidante. A glutationa é crucial para os processos de desintoxicação, manutenção da função imunológica e proteção das células contra danos. No entanto, sua produção natural no corpo diminui com a idade. O perfil específico de aminoácidos no Gruyère, especialmente os altos níveis de cisteína e glicina, contribui para o aumento natural da produção de glutationa. O queijo também contém uma quantidade impressionante de fósforo, zinco e selênio, minerais que trabalham sinergicamente para manter a saúde óssea, a função imunológica ideal e a saúde da tireoide. O que torna o Gruyère verdadeiramente especial em termos de saúde é sua incrível eficiência proteica. O processo mínimo de cura de 12 meses decompõe as proteínas em di e tripeptídeos, que o corpo pode absorver diretamente, sem a necessidade de digestão adicional. Isso significa que a pessoa obtém todos os benefícios da proteína para o crescimento muscular e a reparação dos tecidos, sem sobrecarregar o sistema digestivo. Estudos suíços demonstraram convincentemente que idosos que consomem Gruyère regularmente preservam melhor a massa muscular em comparação com aqueles que obtêm proteína de outras fontes. O queijo também contém compostos chamados lactotripeptídeos, que comprovadamente reduzem naturalmente a pressão arterial. Isso torna um dos poucos queijos que é realmente benéfico para o sistema cardiovascular quando consumido com moderação. Para obter o máximo de benefícios para a saúde, recomenda-se derretê-lo suavemente em sopas quentes, não ferventes, ou consumi-lo com pão integral. Essa combinação aumenta a biodisponibilidade de suas vitaminas do complexo B e precursores de glutationa. Assim, esses foram os 4 melhores queijos para a sua saúde. Agora é hora de passar para o lado sombrio da seção de queijos. Apresentamos 4 queijos que nunca deveriam aparecer em seu prato, especialmente se você valoriza seu coração, sua memória e seu futuro. Em quarto lugar, fatias de queijo processado. Essas fatias de queijo embaladas individualmente, apesar da aparente conveniência, estão o mais longe possível do queijo verdadeiro, ainda sendo legalmente classificadas como produto lácteo. Esses pesadelos processados geralmente contêm menos de 50% de queijo autêntico, e o restante é um complexo coquetel de emulsificantes, conservantes, corantes artificiais e fosfatos de sódio, que representam um verdadeiro desastre para a saúde humana. A quantidade de sódio em apenas 2 dessas fatias pode exceder 600 mg, o que representa mais de 1/4 da dose diária recomendada. Além disso, esse sódio está na forma de fosfato de sódio, que, segundo pesquisas, é muito mais prejudicial do que o sal de cozinha comum. Esse tipo de sódio está associado ao envelhecimento acelerado, danos renais e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Os emulsificantes usados nas fatias de queijo processado, em particular o polissorbato 80 e a carboximetilcelose,
comprovadamente perturbam o microbioma intestinal e aumentam sua permeabilidade, uma condição frequentemente chamada de intestino permeável. Isso pode provocar inflamação em todo o corpo e está ligado a uma ampla gama de problemas, desde condições autoimunes até distúrbios de saúde mental. Esses queijos também contêm corantes artificiais, como o amarelo 6 e o amarelo 5, que estão associados à hiperatividade, reações alérgicas e potenciais efeitos cancerígenos. Os conservantes, usados para dar a esses produtos uma vida útil anormalmente longa, incluindo ácido sórbico e natamicina, podem se acumular no corpo ao longo do tempo e suprimir a atividade de bactérias intestinais benéficas. O que é particularmente insidioso nas fatias de queijo processado é que elas são frequentemente anunciadas como uma boa fonte de cálcio e proteína. No entanto, as formas desses nutrientes são mal absorvidas pelo corpo devido aos métodos agressivos de processamento. A alta temperatura e o tratamento químico destroem quaisquer enzimas benéficas e alteram a estrutura da proteína, dificultando seu uso pelo corpo. Esses produtos também contêm gorduras trans, mesmo que o rótulo indique 0 grama, pois as regras permitem arredondar para baixo tudo que for inferior a 0,5 gramas por porção. O consumo regular de fatias de queijo processado está associado ao aumento de marcadores de inflamação, níveis mais altos de colesterol ruim e um risco elevado de desenvolver síndrome metabólica. Número 3. Pastas de queijo em potes. Essas pastas de queijo de longa duração, que não exigem refrigeração até serem abertas, devem causar séria preocupação nos consumidores. Esses produtos são queijo apenas no nome, frequentemente contendo mais amido alimentar modificado, óleos e produtos químicos do que produtos lácteos autênticos. O processamento necessário para dar à pasta de queijo uma consistência untável e garantir sua conservação por meses ou até anos, destrói completamente qualquer valor nutricional, ao mesmo tempo em que adiciona uma infinidade de ingredientes prejudiciais. A maioria das pastas de queijo contém óleos parcialmente hidrogenados, a principal fonte de gorduras transartificiais, que estão tão obviamente ligadas a doenças cardíacas que muitos países proibiram completamente seu uso. Mesmo as versões declaradas como sem gorduras trans frequentemente utilizam gorduras interesterificadas, que, como mostram pesquisas preliminares, podem ser igualmente prejudiciais à saúde. O teor de sódio nas pastas de queijo é absolutamente astronômico, frequentemente excedendo 500 mg por porção de 2 colheres de chá, sendo que a maioria das pessoas consome significativamente mais. Esse sódio não vem apenas do sal comum, mas também de uma infinidade de conservantes e intensificadores de sabor à base de sódio, que podem causar retenção de líquidos, aumentar a pressão arterial e criar uma carga excessiva nos rins. Muitas pastas também contêm glutamato monossódico, mensagem, ou compostos de glutamato semelhantes, habilmente escondidos sob os nomes de aromatizante natural ou extrato de levedura, que podem provocar dores de cabeça, palpitações e outros sintomas desagradáveis em pessoas sensíveis. Corantes e aromatizantes artificiais, usados para que esses produtos pareçam e tenham um sabor remotamente parecido com queijo, estão associados a vários problemas de saúde, desde reações alérgicas até potencial neurotoxicidade. Talvez o mais preocupante seja a presença de ftalatos, produtos químicos que perturbam o equilíbrio hormonal, que são lixiviados da embalagem plástica para a pasta de queijo. Esses produtos químicos estão ligados a problemas reprodutivos, distúrbios metabólicos e alguns tipos de câncer. A combinação de gorduras não saudáveis, excesso de sódio, aditivos químicos e potenciais disruptores hormonais torna as pastas de queijo um coquetel tóxico, que não oferece nenhum benefício nutricional, mas potencialmente pode causar danos significativos à saúde. Estudos demonstraram convincentemente que o consumo regular de produtos de queijo processados, como as pastas, está associado a maiores taxas de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Número 2. Queijo ralado em pacotes. Isso pode parecer surpreendente, mas o queijo ralado é uma das piores opções de queijo que se pode escolher, e a razão para isso não reside na preguiça, mas sim nos aditivos usados para evitar que as raspas de queijo grudem. Agentes antiaglomerantes, geralmente celulose, celulose de madeira ou amido de batata, podem constituir até 4% do peso total do produto. Embora a celulose em si não seja tóxica, ela é absolutamente indigerível e pode causar problemas digestivos, especialmente em pessoas com estômago sensível ou condições como a síndrome do intestino irritável, SI. Mais preocupante é o fato de que esses aditivos impedem o derretimento adequado do queijo e atrapalham a absorção de nutrientes, formando um revestimento nas partículas de queijo. Muitos queijos ralados também contêm natamicina, um agente antifúngico usado para prevenir o crescimento de mofo. Embora seja considerado seguro em pequenas quantidades, a natamicina é, na verdade, um antibiótico que, se consumido regularmente,
pode perturbar o microbioma intestinal. Isso é particularmente problemático, pois o microbioma intestinal saudável é crucial para uma ampla gama de funções corporais, da defesa imunológica à saúde mental. O queijo usado em produtos ralados é frequentemente da mais baixa qualidade, feito de leite que contém níveis mais altos de hormônios e antibióticos do que o queijo adquirido em barra inteira. A maior área de superfície ao ralar também contribui para uma rápida oxidação, o que leva à destruição de nutrientes benéficos e à formação de compostos prejudiciais. O que os fabricantes não divulgam é que o queijo ralado frequentemente contém mais estaminas do que o queijo em barra, devido ao longo tempo de processamento e armazenamento. As estaminas podem causar dores de cabeça, problemas digestivos, erupções cutâneas e ansiedade em pessoas sensíveis. O fator conveniência também está associado a um maior risco de contaminação, pois o processo de ralar cria mais oportunidades para o crescimento de bactérias. Nesse sentido, foram emitidos vários grandes recalls de queijo ralado contaminado com listeria ou E. coli. Se considerarmos o menor valor nutricional, os produtos químicos adicionados, a potencial contaminação, bem como o pior sabor e as propriedades de derretimento, comprar queijo ralado é, essencialmente, pagar mais por um produto de baixa qualidade e potencialmente prejudicial. Número 1. Queijo azul. O queijo azul obtém sua aparência característica e sabor único graças ao Penicillium roqueforti, um tipo especial de mofo que é intencionalmente adicionado durante o processo de fabricação deste queijo. Embora para uma parte significativa da população o consumo de queijo azul possa não representar uma ameaça, muitos não estão cientes de que este produto se caracteriza por um teor excepcionalmente alto de tiramina. Este composto é capaz de provocar enxaquecas intensas e causar um aumento perigoso da pressão arterial em indivíduos predispostos a tais reações. Para pessoas em tratamento de depressão ou doença de Parkinson com inibidores da monoamino-oxidase, IMAO, o consumo de queijo azul pode desencadear uma crise hipertensiva, exigindo atendimento médico imediato em um pronto-socorro. O mofo presente no queijo azul sintetiza compostos conhecidos como micotoxinas. E embora sua concentração seja geralmente considerada segura em consumo ocasional, o consumo sistemático dessas toxinas pode levar ao seu acúmulo no corpo, potencialmente causando vários problemas de saúde. Alguns indivíduos possuem uma sensibilidade aumentada a esses compostos de mofo, muitas vezes sem saber. Eles podem apresentar sintomas como dores nas articulações, diminuição da clareza mental, distúrbios digestivos e fadiga crônica, que nunca associam ao consumo regular de queijo azul. Além disso, este queijo é excepcionalmente rico em estaminas, capazes de causar uma ampla gama de reações em pessoas com intolerância à estamina, de dores de cabeça e urticária a estados de ansiedade e insônia. Estudos científicos demonstraram que o queijo azul contém até 10 vezes mais estaminas do que a maioria dos outros queijos curados, o que o torna particularmente problemático para cerca de 1 a 3% da população que sofre de sensibilidade à estamina. Uma preocupação especial em relação ao queijo azul é seu alto teor de sódio e o tipo específico de gorduras saturadas. Apenas 28 gramas deste produto podem conter mais de 400 miligramas de sódio, e seu sabor intenso e picante muitas vezes leva as pessoas a consumi-lo em maiores quantidades do que os tipos de queijo mais suaves. As gorduras saturadas presentes no queijo azul são especialmente ricas em ácido palmítico, que, segundo pesquisas, possui um potencial inflamatório mais pronunciado e exerce um impacto mais negativo no sistema cardiovascular em comparação com outros tipos de gorduras saturadas. Além disso, o queijo azul se destaca por uma das mais altas calorias entre todos os queijos, o que contribui para o fácil excesso de consumo. Provavelmente, o aspecto mais preocupante é que o sabor intenso do queijo azul pode mascarar sinais de deterioração, e o consumo de um produto estragado pode levar a uma intoxicação alimentar grave. Assim, a combinação de alto teor de tiramina, estaminas, gorduras inflamatórias, excesso de sódio e potencial exposição a micotoxinas torna o queijo azul uma escolha extremamente arriscada, oferecendo valor nutricional mínimo em comparação com seu potencial dano à saúde. Assim, foram apresentados 4 tipos de queijo capazes de promover a longevidade, fortalecer o corpo e proteger o coração e a mente, bem como 4 tipos que podem minar a saúde de forma imperceptível por dentro. Para aqueles que passaram dos 60 anos, uma escolha consciente na seção de queijos pode ser o fator decisivo, determinando a diferença entre um futuro vibrante e independente e riscos de saúde desnecessários e vitalícios. Os dados científicos são inequívocos, as evidências inegáveis, e agora todos têm o conhecimento necessário para que cada refeição trabalhe a favor do corpo, e não contra ele.